O assunto que eu quero trazer para a querida Irmandade, mas sobre esse mês que nós estamos, é o mês de setembro, denominado pela Organização Mundial da Saúde como o Setembro Amarelo, irmão. Nós vamos deixar aqui um conselho para toda essa Irmandade, e a Irmandade preste bastante atenção naquilo que o Senhor vai colocar dentro do nosso coração para falarmos aqui para a Irmandade. Este mês de setembro, irmão, ele está iniciando, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela tem feito com que esse mês fosse considerado como o Setembro Amarelo. É um alerta, porque tem destacado esse mês de setembro, irmão, como um mês que o número daqueles que padecem pelas enfermidades emocionais, que são depressões, síndrome do pânico, ansiedade, muitos não têm aguentado, irmão. E não sei o porquê, não tem uma explicação lógica para isso que nós estamos aqui comentando, irmão. Não tem uma explicação lógica. Mas no mês de setembro, existe um aumento, irmão, muito grande sobre suicídio. E quando se fala em suicídio, irmão, infelizmente, o povo de Deus não está ileso disso aqui, não. Nem o ministério. Infelizmente, nós temos perdido irmãos do ministério que têm, infelizmente, não suportado essa enfermidade e têm tirado a sua própria vida. Tem irmãos, irmãs, tem jovens, crianças e adolescentes também. Então, nós como povo de Deus, irmãos, nós não podemos ignorar que essa enfermidade, ela não afeta até nós mesmos. Ela, geralmente, ela começa com uma depressão, irmão. E tem ocorrido na maioria dos lares. É difícil o lar que não tem uma pessoa que está passando por esse problema. E não quer dizer, irmãos, que nós, sendo cristãos ou servos de Deus, que nós estamos isentos dessa enfermidade. Nós não estamos isentos de enfermidade alguma. Todas as enfermidades, irmão, se Deus não guardar e Ele permitir, nós estamos suscetíveis a pegar essas enfermidades. Então nós, irmãos, infelizmente, somos atacados diariamente por sentimentos que nos rodeiam, tentando entristecer o nosso coração, porque a porta da entrada da depressão nada mais é do que a tristeza. Mesmo que inconscientemente, irmãos, a maioria de nós temos a sensação de que nós somos inatingíveis, e nós não vamos ser atingidos. Mas todos que estão aqui podem ter a certeza, faça um raciocínio lógico e rápido aí. Em algum momento da tua vida você sentiu que você estava deprimida ou deprimido, com alguma situação que aconteceu, que entristece você, no ambiente da tua família. Não vemos aí a serva de Deus testemunhar, irmão? Ela foi levada até a área do infarto. Por quê, irmão? Gerou um estresse na vida dela, mediante o sofrimento que ela estava passando, com o casamento desfeito do filho com a nora. Isso aí gerou um estresse nela. Então esses sentimentos, irmãos, eles brotam de uma hora para outra, e nós não estamos preparados, infelizmente, para os infortúnios. Nós estamos preparados para as alegrias, mas para o infortúnio não. Né? Ninguém está preparado para perder um pai. Ninguém está preparado aqui para perder uma mãe. Ninguém está preparado para perder um filho, irmão. Quem que vai dizer, não, eu estou preparado? Mentira. Ninguém está preparado. E as perdas vêm. Muitas das vezes através de um desemprego. Acontece isso. Os irmãos viu que a nossa irmã Renata testificou, uma moça jovem, né? Sofrendo depressão, com síndrome do pânico lá, em Portugal. A Renata mora na Suíça, mas estava visitando Portugal. Então nós vemos que ninguém, irmão, não tem classe de pessoa. A depressão pega só os mais velhos. Não, pega os mais novos, pega criança, irmãos. Ninguém está ileso disso daqui. Então, amados, não esquecemos de observar que a palavra de Deus, ela diz bem claro que o mesmo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Então ela demonstra que nós vamos passar por dificuldade. E os sintomas da depressão, irmão, pegou homens lá do passado, como foi o caso de Elias. Os irmãos lembram de Elias? Citado na palavra de Deus, ele estava debaixo de um zimbro, fazendo o que, irmãos? Pedindo a morte. Por que ele estava pedindo a morte naquele momento? Ele estava passando por um estado de depressão, irmãos. Ele falou assim, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Tira minha vida, Senhor. Aí o Senhor se manifesta pelo anjo dele, dá um pedaço de pão, água e fala, não, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Não chegou ao fim, não, Elias. Mas ele estava passando por um momento de depressão. Vemos Gideão, irmão. Quando o anjo aparece para ele, ainda que ele estava lá, trabalhando no largar, malhando aquele trigo, ele diz, Senhor, que foram feitas as suas palavras, as suas promessas, estava também numa depressão. Veja a Ana, irmão, o tanto que ela chorou copiosamente ao pé do sumo sacerdote. Por quê? Seu coração estava depressivo porque ela vivia debaixo de ataque. Penina não dava paz para ela, insultando ela, dizendo para ela, olha, você não pode gerar, eu gerei, eu dei filhos para o teu esposo. Então, irmãos, a depressão ela pode se manifestar de diversos modos e ela pode entrar na nossa vida a qualquer momento. Sobretudo é um erro muito grave, pois todos nós somos seres humanos e nós temos que entender, irmão, que é um erro grave dizermos que nós não vamos ser atingidos. Se Deus te guardar, glorifica a Deus. Mas se você passar por um momento de depressão, ore bastante, se trate, se cuide, busque apoio, irmão, de profissional. Muitas das vezes dentro da própria família não é entendido, é ignorado. Muitas vezes dentro da própria família é chamado isso daí como uma... isso daí que ele está passando, ele quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Não é não, irmão. Põe atenção sim. Porque pode ser que a falta de atenção leve a pessoa ao suicídio. Então, meus irmãos, que nós possamos ter nesse mês esse cuidado, essa maturidade, de entender que este mês, irmão, é um mês em que vocês vão ouvir falar muito sobre suicídio. Infelizmente. Porque o adversário, ele está se apoderando das mentes. Ele está se apoderando dos lares. Ele está encontrando, irmão, nas pessoas, em crise, impotência, que não estão sabendo mexer ou lidar com momentos de dor, com a perda de um ente querido. Isso por quê, irmão? Porque muitas das vezes a pessoa não está bem psicologicamente. E também, irmão, a pessoa ela é mortal. Ela vai ser atingida mesmo pelo momento da dor. Então, queridos, vamos ajudar uns aos outros na oração. E aquele que diz, Senhor, eu preciso de um tratamento, ora Deus para Deus preparar os profissionais certos. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, alguém para te ajudar nesse momento difícil que você está passando, que você precisa de um alívio das suas inquietações. Tem pessoas que vai dormir, irmão, não dorme. Outras dormem, mas tem um sono inquieto. Acorda assustada, apavorada, parece que tem alguma coisa, está querendo matar a pessoa. Sente sufocada, parece que a noite fica longa demais. Tudo isso aí é um distúrbio. Então, meus amados, a depressão ela é persistente, nós temos que tomar muito cuidado. Ela faz com que nós perdamos o interesse pelas atividades da vida. Prejudica nós significativamente, irmão. Mas essa depressão ela prejudica o indivíduo mesmo. Ela faz as pessoas, irmãos, ver o que não existe, ouvir o que não se falaram, se sente rejeitada no meio da sociedade, se sente banida ou banido do convívio da própria família. E a depressão, irmão, ela se manifesta por diversos fatores, seja eles físico ou até de origem biológica mesmo e psicológica.
muitas das vezes gera uma angústia na pessoa, a pessoa não cuida daquela angústia, e aquela angústia, irmão, ela vai trazendo uma mudança na função cerebral, incluindo aí uma alteração na atividade, e a pessoa para de ser rendável, a pessoa começa a andar para trás. E a angústia, irmão, na sua persistência, faz a pessoa perder o interesse de tudo. Leva a pessoa a uma variedade de sintomas físicos, comportamentais. A pessoa, além de ter alteração no sono, ela pode ter alteração nos seus apetites, uns querem comer demais, os outros não querem comer mais nada. Perde o nível de energia, de concentração, do comportamento diário, traz a pessoa uma baixa estima, ela já não se vê mais do jeito que se via, já não se quer se valorizar mais. Então a depressão, irmão, ela não é algo espiritual, que o adversário está ali, não. É algo que precisa ser tratado. O adversário, sim, ele é oportunista, ele aproveita da depressão para se manifestar. E não é pecado, irmão. Não é pecado ter depressão, os sintomas dela, e a profunda tristeza, a perda do interesse pela vida, não. O pecado está em você não se cuidar, em você não se tratar. Se você estiver tendo oscilações de humor, de ânimo, pode ter certeza que você está entrando ou já está no estado depressivo. Não deixa isso se agravar, porque isso aí pode causar em você um mal muito pior. É uma patologia, irmão. Ela produz, né, nas pessoas que não se tratam, infelizmente, esses pensamentos suicidas. Tem vários irmãos e irmãs aqui junto de nós na sala que infelizmente perderam pessoas próximas, né? Perderam irmãos, perderam pais, perderam mães, perderam filhos. Vamos se cuidar, irmãos. Procura ter uma atenção médica, acompanhamento familiar, de amigos e irmãos, porque durante o tratamento, irmão, é necessário o apoio da família. Então a depressão é uma doença da mente, não é uma possessão demoníaca, mas é preciso lembrar, irmão, que o mal faz uso das nossas fragilidades para causar o empobrecimento do nosso espírito. E a depressão no mundo espiritual, irmão, ou a depressão espiritual, podemos até chamar assim, é consequência, muitas das vezes, de algo que acontece na nossa vida e nós não nos perdoamos. Por falta de uma reconciliação, com licença. Muitas das vezes, irmão, por falta de uma reconciliação, reflete na falta da comunhão com o próprio Deus, é resultado negativo de um conflito que você tem dentro da tua própria família e não resolve esse conflito, e aquilo vai desencadeando um problema. Então é uma luta, irmão, entre o bem e o mal, e nós precisamos ficar atentos. Cuidado, quando alguém lhe pedir socorro silenciosamente, você tem que perceber que talvez a pessoa, ela não está falando, olha, eu estou depressiva, mas você que conhece o teu filho, a tua filha, a tua mãe, o teu pai, você vai perceber que a condição de tristeza que ele está vivendo está te dando um alerta. Ele está depressivo, ela está depressiva, ela precisa do meu carinho, do meu cuidado, da minha atenção, ela precisa ser ouvida. Tem muitos que não estão dando ouvidos às pessoas que estão gritando silenciosamente. Então, meus irmãos, vamos tomar um pouquinho mais de atenção, principalmente no ambiente familiar e da igreja também. Há algumas causas de depressão por patologia que se dá, irmão, pelo próprio organismo, né? Alguns neurotransmissores do nosso corpo, irmão, não vai bem, então a pessoa entra em depressão. Procure evitar, irmão, nesse momento que você estiver passando por esse problema atual de depressão, ler e ouvir coisas ruins. Busque somente coisas boas. Cuidado com as notícias ruins, negativas que você vai enchendo a tua vida. Isso daí pode desencadear em você uma depressão muito maior. Coloca dentro de você aquilo que flui para a tua edificação. E foge daquilo que destrói a tua fé, a tua paz, a tua comunhão. O Senhor Jesus mesmo disse na sua palavra: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Então, meus irmãos, se nós entrarmos por esse caminho, nós vamos correr menos risco. Se você perceber que no meio da tua família tem um filho, uma filha, ou um pai, uma mãe, ou você mesmo está passando por um momento depressivo, e que você precisa de ajuda, irmão, ajude quem precisa, ou também peça ajuda. Alguém que esteve, talvez, e passou por uma decepção, seja no ambiente, irmão, familiar, ou até no ambiente amoroso. A pessoa muitas das vezes é casado, rompe um matrimônio, tem um namorado, rompe aquele namoro, aquele noivado, e aí entra no estado de depressão. A pessoa muitas das vezes tem um sonho na vida, e o adversário vai lá, destrói aquele sonho, e a pessoa entra em depressão. Muitos, por não saber lidar com este mal, irmão, entra no caminho das drogas, entra no caminho dos vícios, achando que aquele vício vai fazer ele sair daquele estado depressivo. Não, você vai se afundar mais ainda. Muitos entram no caminho da depressão, não sabem lidar com ela, não procura ajuda, entra no caminho da bebida. E aí, irmão, não consegue sair também sozinho. Então nós precisamos falar para a querida Irmandade sobre esse alerta, porque esse mês de setembro vocês vão ouvir falar muito sobre depressão, sobre suicídio, irmãos. E não pense que isso acontece somente na casa do vizinho.